Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras nesse dia maravilhoso, hoje, dia 25 de dezembro de 2025, parabéns ao Senhor Jesus. Então é Natal. Então é Natal. Bom dia, pastor Tiago Lugri. Bom dia, pastor Vanderlei. O senhor gosta dessa época, pastor? Eu gosto muito. A infância não foi muito fácil nesse período. Né? Meu pai é alcoólatra, o Natal acabou sendo meio traumático. Mas depois, em família, com os filhos, o Natal sempre foi bacana pra gente. E sempre celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E pra você? Eu gosto dessa data, pastor. Eu gosto porque é a data que eu como rabanada. E para você, dona Ângela, bom dia. Hoje é Natal. Presente. A minha mãe sempre cantava: sempre é Natal pra mim. Sempre é Natal pra mim. A minha vida é uma bênção sem fim. Sempre é Natal pra mim. Esse eu não conheço. Você sabia que minha mãe nasceu no dia 25 de dezembro? É? O nome dela seria Natalina. Aí meu avô não quis, ficou Eunice, porque meu avô queria um nome bíblico, né? Colocou Eunice. Eunice é a mãe de Timóteo, não é isso? Isso mesmo. E ela é natalina, está com Cristo, né? Está fazendo agora festa nos céus. Amém. E você gosta do Natal, dona Ângela? Gosto. Sempre passei essa data na igreja, né? Então, para mim é estranho quando chega esse dia e não tem o culto. Porque aqui o pessoal celebra antes, né? Muita gente recebe férias coletivas, então viaja. Então é um período que algumas igrejas começam a esvaziar. Então, para mim, fica um vazio chegar o dia 24 ou 25 e não ter culto para ir. Porque eu sempre passei na igreja, então a gente fazia apresentações, né, peça, o jogral. E a minha primeira participação, eu tinha 3 anos. Caramba. Aí eu recitei um versinho. Natal, festa de luz, Natal, festa de amor. Natal, nasceu Jesus, Jesus nosso Senhor. Eu lembro até hoje. Legal, Angela. Então eu sempre participei e durante o dia a gente ia para casa da minha avó, né? Se reunia todo mundo para ir para casa da minha avó, então todos os primos, aí terminava aquela brigaiada dos primos, porque muita criança junto, cada um queria uma coisa. E tinha os pratos especiais que minha avó fazia. Então, para mim, esse fim de ano é nostálgico por conta disso, né? Além de estar na igreja, tinha essa reunião familiar. Mas eu gosto. Que legal, bacana. E aí, meu amigo pastor Thiago, ganhou muito presentes? Um pouquinho. Bastante? E você deu bastante presentes? Também. Você, dona Ângela, no seu amigo oculto, quem você tirou? Eu mesmo, né? Olha, o verdadeiro amigo oculto é aquele que manda um pix pra você e não diz que foi ele. Tá entendendo? Isso é um verdadeiro amigo oculto. Então o pastor Vanderlei vai mandar um pix pra você hoje. Eu estou muito generoso. Eu estou muito generoso. Eu estou tão generoso que eu decidi ficar só com 0 e ser generoso no 0. Teremos 0 em abundância. 0. Tá mas 0,00 ou tem algum outro número aí? Eu sou fã do 0. Só o 0. Para doar, eu sou fã do 0. Para receber, eu sou fã do 9. Olha só. Mas se o senhor quiser colocar 1 e 4 zeros, eu aceito. Você tem troco? Doação não tem troco. Doação é doação. Pastor Tiago, hoje vamos bater um papo sobre o verdadeiro significado do Natal na Bíblia. Mas antes do senhor falar o verdadeiro significado do Natal, o Natal é uma festa pagã ou é uma festa cristã? Bom, pastor, vamos lá. Esse tema tão precioso, esse tema tão importante. O Natal é uma festa cristã, não é uma festa pagã. Porque o Natal, o verdadeiro significado do Natal é que Deus enviou o seu Filho. Glória a Deus. Esse é o Natal. Esse é o sentido do Natal. É claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Essa data é uma data voltada ao comércio, a toda essa questão. Mas provavelmente Jesus nasceu no meio do ano. Alguns estudiosos colocam ali por causa da questão
do tempo, do clima. O recenseamento, né? Geralmente então, era um período... entre agosto, naquele período, julho e tal, né? Mas o Natal é uma festa cristã e nós temos que resgatar isso, pastor. Porque hoje se tornou comércio, se tornou uma festa praticamente pagã, no sentido o mundo. Porque o diabo não tem poder de criar nada, né, pastor? Ele pega tudo que Deus fez de bom, e se tem uma coisa que Deus fez de bom, foi o Natal. Verdade. É a melhor coisa, porque o Natal é esperança, o Natal é alegria, o Natal representa para mim salvação. O Natal significa aquele que eu só tenho uma visão correta de Deus por causa do Natal. Verdade. Porque sem o Natal não tem como ver Deus, não tem como você olhar para Deus sem o Natal. Agora com o Natal a gente consegue, né? Verdade. Olhar para Deus, ver quem Deus é, porque o próprio Senhor Jesus, vocês querem ver Deus, olhem para mim, né? E saber que o nosso Deus se humanizou, tabernaculou, habitou entre nós, nasceu. E dentro disso é graça, é amor, saber que Ele nos amou de uma forma tão grande, mas tão grande que Ele tabernacula conosco, né? Tabernaculou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No entanto, esse nome lindo, Emanuel, Deus conosco, o Deus que veio em carne, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se humanizou, isso é maravilhoso. Esse é o sentido. Gosto muito daquele texto, pastor, de Isaías, o menino nos nasceu, né? E um filho... Então, essa profecia se cumpre no Natal. Então, o que a gente... O Natal não... Irmãos, o Natal não é uma festa pagã. O Natal é uma festa cristã. E o cristão deve comemorar o Natal? Com certeza deve comemorar Agora o Natal. Uma polêmica. Tem um internauta que quer saber. E a árvore de Natal? Pode-se ter? Eu posso ter uma árvore de Natal em casa? Eu estava pesquisando, pastor, sobre essa questão e trabalhando sobre isso. E o cristão pode ter uma árvore de Natal? Ângela, o cristão pode ter uma árvore de Natal, Ângela? Não sei, eu não tenho. Então, é claro que a árvore de Natal tem muitas questões, né? É uma dúvida recorrente no meio cristão, né? No meio evangélico, se pode. Eu já vi gente falando que a árvore de Natal, quando você representa demônios, né? Você coloca os enfeites, né? E todos os anos, todas as épocas de Natal, se fala sobre isso, né, pastor Vanderlei? O senhor tem, pastor, árvore de Natal lá? Eu tenho. Eu também tenho. Eu gosto. Eu olho a árvore de Natal, a árvore na minha casa, ela é assim, tipo um triângulo. Ali eu declaro a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a estrelinha em cima. Para mim, representa a estrela que guiou os magos. Nada de misticismo, né? É apenas uma representação. Então, quando se põe presentes lá, eu lembro do maior presente, que foi o quê? Jesus. O Pai nos entregando o Filho. O menino, né? Menino, exatamente, o presente. Então, para mim, tem vários significados, né? Simbolismos, né? Sim, e todo ano tem essa questão de vídeos, de conversas, né? Gente falando, muitos fake news. E eu fui estudar sobre essa questão da árvore do Natal. Você sabia que a árvore de Natal é um símbolo protestante, pastor Vanderlei? Aí, ó, viu? Sabia? Estou aprendendo agora. Pensando que pode montar a árvore de Natal de novo aí na sua casa. Eu vou mostrar, vou aqui, e você internauta, você estuda sobre isso. Não é uma questão que a gente está tirando da nossa cabeça, são estudos debaixo de pesquisa. É claro que toda religião, alguns vão falar, não, mas já em todo sentido, todo segmento, se você for buscar, você tem um significado. A gente montava isso, a gente montava aquilo. Mas eu estava estudando sobre isso. Isso nasceu com Martim Lutero. Com Lutero. Um exemplo, quando o Lutero ele se casou com a Catarina Vambora, né? Vambora, né? Vambora, Catarina. O nome dela era essa, era uma freira, né? Uma mulher muito temente a Deus. E ela se converte. Ela era uma freira? Então por isso esse sobrenome, né? Ele tirou ela do mosteiro. Vambora. Vambora, Catarina, vambora. E Lutero, ele com seus 6 filhos teve com Catarina, ele privou
essa questão da reforma protestante. E Lutero, vou até ler aqui para vocês, para os 6 filhos, né? E Lutero, ele é privado, ele passou por um verdadeiro templo cristão na reforma protestante. E quando Lutero, certa vez numa daquelas terríveis noites geladas na Alemanha, a árvore do Natal nasce dessa forma. Nas proximidades do Natal, ao retornar para casa, Lutero encantou-se com a paisagem. Olhando para o céu através de uns pinheiros que cercavam a trilha, viu um céu intensamente estrelado. Pareceu-lhe infinitos diamantes acima da copa das árvores. Tomado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um galho, levar para casa e, lá chegando, entusiasmado, colocou num vaso com terra, chamando a esposa, os filhos, decorou com pequenas velas acesas enfincadas nas pontas dos ramos, e em seguida arrumou uns papéis coloridos para enfeitá-la um pouco mais. Pronto, e era aquilo que ele viera lá fora. Então ele olhou para aquela árvore, viu toda aquela questão, né? Beleza, as estrelas, e todos se afastaram e ficaram pasmos ao verem aquela árvore iluminada, a quem parecia terem dado vida. Nascia assim a árvore de Natal no meio protestante. Que legal, não sabia dessa então história. É uma história muito bacana, né? Então ele foi vítima de rechaçamento cruel, preconceitos. A árvore de Natal é acusada de vínculos com o paganismo, pelo meio neopentecostal hoje. O legalismo também, né? Demônio, tem demônio. Quando você monta a árvore, tem demônio na árvore. A reforma protestante, após a reforma protestante, depois do marxismo cultural, deu continuidade ao processo difamatório da sua ambição por destruir as práticas das tradições cristãs. Então veja que a árvore de Natal nasceu nessa visão de Lutero. Ele olhou para o céu, viu as estrelas, né, e em comemoração a trazer essa esperança, Lutero começou a montar essa árvore de Natal e colocar principalmente, por isso que coloca a estrela, né, que simbolizando a estrela do sinal, né, da sinal de Cristo. Então a árvore de Natal nasce dessa forma. É claro que, mais uma vez, Satanás, o capiroto, o sujo, ele tentou e tem tentado. Nós vemos aqui o marxismo cultural tentando chamar esse momento tão precioso e tirar todo o significado e essa simbologia que é da reforma protestante. Infelizmente, a visão mais comercial, e se tira o aniversariante, se coloca um outro personagem, que é o Papai Noel, né? Que é o bom velhinho, que ultimamente eu tenho visto alguns vídeos que ele tem sido muito bom velhinho. Alguns camaradas que eu vi um Papai Noel brigando com o Homem-Aranha, brigando com o Batman. Viram esse vídeo? Eu vi. Tem crianças que se assustam já com a pessoa do bom velhinho lá, do Noel. Mas assim, a substituição exatamente para tirar o significado. Porque eu acredito que o Natal é isso, você entender que Cristo nasceu. É você crer que Cristo humanizou-se, que Deus se tornou homem habitando entre nós. Sim. E se tornou o Emanuel, Deus conosco. Isso é uma crença que eu preciso crer, porque através dessa crença que creio, surge o Natal interior. Qual é o Natal interior? O nascimento de Jesus dentro de mim. Ele é gerado através do Espírito Santo e da semente da palavra, a oportunidade de eu me transformar em uma nova criatura. Quando eu creio na vinda de Jesus, quando eu creio na humanização de Jesus, quando eu creio em Jesus mediador. Paulo escreve isso a Timóteo, que há um só Deus, um só Espírito, Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, eu creio nisso, eu recebo a dádiva de ser filho de Deus. Com isso, a primeira manifestação dele humana, a segunda manifestação interior.
É o Natal aqui dentro. Que vai me preparar para a terceira manifestação, que claro que teologicamente é a segunda vinda dele, que vai me preparar para a terceira manifestação dele como Filho de Deus, vindo buscar sua igreja. Porque você vê, pastor, como Satanás, ele é astuto, né? Porque ele não presta. Ele não presta, né? De fato não presta mesmo. E porque você vê que, por exemplo, né, a árvore de Natal, né? Muitos cristãos têm dificuldade com essa questão de entendimento. E muitos usam do legalismo. Mas você vê que o Lutero, ele traz essa conotação de celebração, de entender todo esse momento, né? É claro que se você pegar a origem, você vai ver vários povos fazendo várias coisas em árvores, mas para nós é como o peixe. O símbolo do peixe simboliza o cristianismo, né, pastor? Naquela época do próprio Cristo, tem todo um significado porque do peixe. A cruz tem um significado. A cruz que era um instrumento de maldição, de morte, de coisas horríveis, torna para nós cristãos um exemplo de vida. Né? O próprio Senhor Jesus, você quer seguir, tome a sua cruz. Então, você vê a árvore de Natal, no caso de Lutero, ele traz uma resposta também para aquele mundo pagão daquele tempo e principalmente para a questão do catolicismo, dizendo nós também temos o nosso símbolo de comemoração do Natal. A árvore de Natal simboliza para nós a vinda do Senhor Jesus. Nós comemoramos. Então, o diabo e aquelas pessoas mais legalistas, os neopentecostal, traz isso dizendo, não, isso é mal. Porque para os neopentecostal tudo é maldição, né? Eu teve uma vez um irmão lá na igreja que falou assim: olha, você sabe que você não pode comprar, não pode lavar roupa com o sabão Ariel. Eu falei, mas por quê? Porque Ariel significa o nome de uma deusa. A gente fica muito supersticioso nessas questões. Eu falei, daqui a pouco eu não posso fazer mais nada, porque tudo simboliza algo, tudo é maldição. Então, para nós temos um significado muito importante. E muita gente, até tem cristão que tem medo de comemorar o Natal, né? Porque há o paganismo, mas todo cristão ele tem que comemorar o Natal. E é dever sempre dos pais instruir os filhos. A igreja faz isso, faz muito bem. As igrejas que têm uma teologia forte. Uma doutrina forte. Exatamente. Mas assim, é dever do pai explicar, é dever da mãe explicar os filhos e trazer a clareza do entendimento óbvio do significado do Natal, para que não se deixe gerar no coração da criança essa expectativa sempre com relação ao Papai Noel, em relação a só o presente. A só o presente, exatamente. E ensinar o verdadeiro significado do presente, né? Que é esse presente maravilhoso do Pai para a humanidade. Eu gosto do texto do nascimento de Jesus relatado pelo médico amado. Você sabe quem era o médico amado, dona Ângela? Lucas. Isso. É o único que não era judeu, né? Ele era um gentil. Natural de onde, prof? É da Grécia. Né? Da Grécia, né? Ele era grego? Sim, provavelmente sim. Amigo de Paulo, né? Colaborador de Paulo, né? Discipulador, hein? Paulo na orelha dele, hein? Imagina. E foi um cara ponta firme. O evangelho foi genuíno na vida de Lucas, porque quando todos abandonam o apóstolo Paulo, que está encarcerado, já pronto para morrer, quem está lá junto? Doutor Lucas. E eu gosto do relato dele, que ele escreve lá em Lucas capítulo 2, que ele vai dizer: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Por isso, não foi em dezembro, porque o recenseamento dava-se nessas datas. Sim. Alguns acreditam que em maio, abril, outros agosto, setembro, né? Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar
para eles na hospedaria. Forte isso, né? Não havia lugar para eles. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Interessante, os judeus sempre com essa expectativa que o Messias viria, e quando ele vem, eles não querem aceitar. Exatamente, numa manjedoura. E depois há aquela teofania, quer dizer, angelofania, que foi Ângela, né? a matéria da Ângela, que os pastores estavam no campo, aí diz, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador. O diabo deve ter ficado encapetado, endemoniado. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Isso é interessante porque tem a cena do presépio. Sim. E a cena do presépio sempre tem um erro doutrinário. Porque inserem ali três personagens que não estão na manjedoura, que vão encontrar posteriormente eles em casa. Sim. Então, essa cena que tem do nascimento de Jesus, que foi um dia ímpar, do Deus se tornando carne, lembrando que ele não foi criado, ele é gerado. Nós fomos criados, nós nascemos da relação do meu pai com a mãe, exatamente a relação de... Cristo não foi assim, foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele é criador. Como criar alguém que é criador? Existe uma linha doutrinária de uma certa denominação que diz que Jesus é um ser criado porque ele é o Miguel. Nossa. Você conhece qual, né? Então, nada disso. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porque Jesus sempre existiu. O Cristo sempre existiu. Ele é Deus. Mas há esse dia ímpar, ele nasce e nasce numa manjedoura. Qual a grande lição disso, pastor? O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso que se assenta no trono, ele vem e nasce numa manjedoura porque não havia lugar para ele. Isso aí veio para confundir os próprios judeus, né, pastor? Porque eles esperavam o Messias nascendo num palácio, né? Um Messias que nascesse numa família real. E ele vem de uma realeza, né? Ele Sim. vem dentro da descendência do rei Davi. Mas né, eles esperavam de uma pessoa importante na época, né? Um sacerdote, um escriba, né? Pessoas importantes, influentes na cultura. Porque na perspectiva de um Jesus da linhagem de Davi, um profeta como o próprio Moisés, e Jesus mostra aí a humildade, a graça de Deus abundando, né? O Martim Lutero, ele tem uma frase que marcou a minha vida, que ele fala que se você quer olhar para Deus, olhe para o rosto de uma criança, né? Você vê Deus, o Todo-Poderoso, numa manjedoura, né? Então esse é o sinal da graça, da infinita bondade de Deus, a luz do mundo, né? O Verbo se encarnando. E o que me chama a atenção nesse texto também, pastor, o Natal é só para... não é para todos, né? O Natal é para aqueles que o Senhor quer bem, né? O texto mostra isso, né? Então, para muitos, o Natal nada mais é do que ficar bêbados, né? O Natal é o Papai Noel, o Natal é tantas coisas que tem pessoas que se tornaram reféns com traumas do passado em relação ao Natal. Porque o Natal é sinônimo de infelicidade, de brigas entre familiares, como o senhor bem disse, encher a cara e de repente ter aquelas confusões, e fora as pessoas que tiram esse tempo para fazer coisas absurdas, né? Então...
E o Natal prova, você vê que o diabo usa, né, desse momento tão precioso, o momento mais importante um dos momentos mais importantes da Terra, da criação, né, porque esse é o momento importante. Você vê o Deus Todo-Poderoso se encarnando, se fazendo gente como a gente, o bebê na manjedoura. Então o diabo pega desse momento e coloca outras coisas para tentar apagar esse momento importante, né? Você vê o Natal, você vê o diabo pegando o Natal e trazendo tantas coisas que tentam desfigurar Cristo, né? Como o senhor falou, o Papai Noel, os presentes, tantas coisas que a gente tem por aí. Mas você olha para esse texto e vê a majestade de Deus. E por outro lado, mostra uma decadência muito grande religiosa da época, então, porque a revelação se dá aos pastores que viviam no campo, pastoreando o rebanho nas vigílias da noite. Não veio dentro de uma sinagoga, não veio dentro do templo, não veio para os líderes religiosos da época, porque os líderes religiosos da época estavam contaminados, estavam vivendo um legalismo. E com isso eles não creram, pelo contrário, foram os perseguidores e que, de alguma maneira, durante toda a vida de Jesus, tentaram eliminá-lo, principalmente quando ele publicamente vai começar a exercer seu ministério aos 30 anos. Quando ele faz isso, no calcanhar de Jesus ficou sempre os religiosos da época até então. E a revelação se dá para pastores. Pessoas simples. Como eu falei, dentro do presépio, que é a manjedoura ali, tem um erro, porque aparece... Tem um erro, ou então a pessoa quer colocar dentro da história, né? Mas os magos vão encontrar Jesus não mais na manjedoura, encontra Jesus já em casa, com Maria, dentro disso. E outra curiosidade, quem eram os manjedores? Para que manjedores? Os magos, os manjedores, da onde essa palavra, dona Ângela? Os magos. Alguns têm tantas superstições, porque magos tem um contexto de misticismo, de adivinhação, fazer de coisas, descoberta. E, na verdade, eles eram estudiosos, sim, não é isso? Eram astrônomos. E não pode se confundir com astrólogos. Astrólogos é uma coisa que não tem nada a ver com astrônomos. Sim. Então, eles eram estudiosos, eles tinham a prática do estudo da astronomia. Sim. É isso mesmo? Sim. Pastor, é interessante, o professor fez lembrar aqui, uma vez eu estava na lanchonete, tinha um amigo que gostava de pregar e tal, e ele falou para mim, cara, isso aqui dá uma pregação, o nome de cada um desses, porque a Bíblia não trata, né? A Bíblia não trata o nome. Acho que nem fala a quantidade, né? Não, mas fala 3, né? Fala a quantidade de presentes. De presente, né? Mas daí ele falou assim, não, porque cada um tem um nome, o nome significa isso. Eu falei, mas... Sabia que isso é o pensamento católico? Ele falou assim, sério? Nossa, eu pensei que ia dar uma palavra tão poderosa, porque... Eu falei, não, isso é tradição católica. A Bíblia não mostra quem é essas pessoas, não mostra os nomes deles, né? Daí ele ficou meio assim, olhando pra mim, falou assim, pô, você colocou água no meu sermão, né? Eu falei, mas isso aí não é bíblico, isso aí é uma tradição católica, cada um tinha um nome, eu não lembro agora o nome desses... Um deles que eles dizem é o Melchior. Melchior, acho que tá até na questão do livro apócrifo deles lá, né? Que eles têm na igreja, que a igreja católica tem a Bíblia, acrescenta alguns livros, né? E eu falei, não, mas isso aí não tem, essa Bíblia só conta que eles eram esses 3 aí e só isso, só para mostrar a grandeza de Deus e tal, mas a mensagem central não está sobre eles, né? A mensagem central é o Jesus, é o nascimento de Cristo, né? E ele ficou olhando para mim assim, pô, eu pensei que eu ia pregar uma mensagem que ia abalar. Licença, descobri aqui os nomes. Olha lá. Melchior, eu sabia de Gaspar e Baltazar. Aí tem as explicações, né? O Melchior ou Belchior representa a realeza e é associado à Pérsia. Sim. Sendo descrito como um homem mais velho de barba branca. O Gaspar... O Gaspar, que trouxe o incenso, simbolizando a divindade de Jesus, é associado à Índia ou regiões próximas ao Mar Cáspio.
E o Baltazar, que ofereceu mirra, simbolizando a humanidade e paixão de Cristo, é frequentemente representado como um mouro de pele escura, vindo da Arábia ou do Golfo Pérsico. Interessante, olha o texto, Mateus que escreve sobre eles, né, vai dizer, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente de Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Mateus cita muito isso, né? O Antigo Testamento, as profecias. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, o rei, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiver encontrado, avise-me para que eu também vá e adore. Só que não, né? Mau caráter. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entraram, não na manjedoura, na casa, e viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram, abrindo seus tesouros, lhe entregaram as suas ofertas. Dizem que essas ofertas também tipificam o tríplice ministério de Jesus, o ofício, né? Rei, sacerdote e profeta, que foi ouro, sim, realeza, incenso e mirra. Tudo isso representando rei, sacerdote e profeta. E tendo sido avisado por Deus em sonho, para não voltarem à presença do rei, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então você vê a direção de Deus na vida desses homens, eles estudiosos da época, e reconhecem a soberania do menino, sabendo que ele é o Messias, porque eles se prostram e adoram. Sim. E o rei estava dando migué, porque ele queria matar, né? Era fake news, né, do presente, né? Você... e eles têm que fugir para o Egito, né? Então, mas você olha para tudo isso e você vê que, por exemplo, a gente falou quinta-feira passada sobre doutrina, né? A gente tem que sempre tomar cuidado de ir até onde a Bíblia vai, né? A gente não pode passar do que a Bíblia fala, né? Porque, como esse meu amigo, querendo pregar sobre esses reis, sobre esses magos, sim, querendo trazer coisas, mas que a Bíblia não fala. A Bíblia só fala isso. Porque a centralidade não está nesses homens. A centralidade está no Cristo. Essa é a mensagem central, né? Claro que tem todo um contexto por trás, e principalmente para provar já a providência de Deus, né? O cuidado de Deus, a provar... até mesmo Mateus está dizendo, a profecia se cumpriu, o Antigo Testamento está se cumprindo. É tudo para mostrar que a centralidade é o Cristo, né? Ao mesmo tempo que a cruz é algo significativo para o Evangelho, é o ápice do Evangelho, a manjedoura também é. Então, quando você fala do Evangelho, você tem que falar da manjedoura. Tem que falar do Cristo nascido na manjedoura, e também tem que falar do Cristo da cruz, a cruz de Cristo. E o Natal é isso, e o Natal é para quem ele quer bem. O Natal, ele traz alegria, ele traz restauração, vida, traz a celebração. Então, quando nós nos reunimos no Natal, dia 25 de dezembro, que não é a data que Jesus nasceu, mas a gente comemora... esse Natal também, ele não deve só ser comemorado no dia 25. Como é que a sua mãe cantava mesmo, pastor? Sempre é Natal pra Sempre mim. É Natal. Então, dia 26 é Natal, dia 27 é Natal, dia 1º de janeiro, pastor, 2026, é Natal. Porque Natal significa vida, significa restauração, significa graça. O Natal é o verbo se encarnando, é a luz do mundo. É entender que o mundo não tinha luz, e agora, através do Filho de Deus,
tem luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Uma grande luz, né? Então, o Natal é tudo isso. E o Natal nós temos que comemorar. A gente tem que... acho que foi a Ângela falou na quinta-feira passada sobre a questão da ignorância. Tem muita gente que no Natal fala, não vou comemorar porque é uma festa pagã, né? E muito crente fica lá sem comemorar o Natal. Eu não comemoro o Natal porque o Natal, essa árvore simboliza demônio, esses negócios simboliza isso. A gente cria tanta coisa no nosso imaginário e tantas falsas doutrinas criadas que tem crente que tem que ouvir de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que eu sou manso e humilde. E daí o crente não pode celebrar, o crente não pode festejar, o crente não pode ter uma árvore de Natal, porque tudo isso aí é do diabo, tudo isso aí é maldição, tudo isso aí do diabo. Nada é do diabo. O diabo não tem nada. Quem criou todas essas coisas foi Deus. Então, acho que nós conversamos sobre, a segunda-feira que eu vim aqui no lugar do pastor Joel, sobre alegria. Foi, né? Foi sobre alegria. O cristão tem que ser o povo mais alegre deste mundo. Porque o diabo quer usar desses momentos para roubar a alegria do evangelho. Para roubar a alegria. Não vai mais sair. Então, o Natal é tudo isso que o Senhor leu. O Natal é para quem o Senhor Jesus quer bem. Verdade. Né? O Natal é cumprimento de promessa e de promessas, né, de Deus do Antigo Testamento se materializando e cumprindo no Novo Testamento. A promessa de Deus feita de uma forma singular. Quando eu olho para o Dr. Lucas, ele é detalhista, ele vai falar de duas pessoas que, por vezes, já vi pessoas pregando. Um casal, né? O marido da Ana, na verdade, Ana não era casada com Simeão, mas eles estavam aguardando a promessa do Natal, a promessa da materialização do Cristo, da encarnação, da geração em Maria do Cristo. Por exemplo, a apresentação no templo. Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, depois ele foi apresentado, levado para ser apresentado no templo. Por isso nós temos a prática de seguir o exemplo daquilo que foi feito a Jesus. Criança. Nós não batizamos crianças, nós a apresentamos como Jesus foi apresentado, né? Passado os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aí tem um cântico de Simeão. Simeão aguardava a promessa, né? Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. E essa frase aqui me chama a atenção. Eu gosto desse texto. Porque essa frase aqui mostra que é um período interbíblico de 400 anos que ninguém é mencionado nada e surge Simeão cheio do Espírito Santo, porque Lucas vai dizer assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, o Natal. E quando ele pega o menino, né? Movido pelo Espírito, ele foi ao templo naquele dia que ele seria apresentado, né? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Oh, rapaz, isso aqui é... Esse texto é um texto que assim, quem não lê esse texto e não se comover, já fiquei aleluiado. Né? Não se encher da graça de Deus, precisa nascer de novo, né, pastor? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel,
e para ser alvo de contradição. Que profecia, pastor. Para que se manifeste os seus pensamentos de muitos, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma, a morte de Cristo, né? Aí vem a profetisa Ana, que o pessoal diz que eles eram casados, e nada a ver isso, uma coisa. Tem Simeão e Simeão. Ana era uma viúva. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que estavam esperando, aguardando a redenção de Jerusalém. Perceba que há cumprimento, a materialização, a autenticação, a revelação aos pastores, o direcionamento na vida dos magos, dos astrônomos, depois essa confirmação de um homem que era cheio do Espírito Santo e que foi guiado, movido pelo Espírito Santo, no mesmo dia que ele vai ser apresentado no templo, e o testemunho de Ana dessa mulher, que era uma mulher comprometida com o reino de Deus. Então você vê Deus cumprindo e materializando as promessas dele na vida do Natal, que é o Senhor Jesus. Então, pastor, eu fico assim meio que alegre, aleluiado, né? Porque você olhar para esse texto, né? Esse texto, você olhar para João capítulo 1, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, né? Você olhar para esse texto e você não é a base do evangelho, é o Natal, é você desfrutar dessas coisas tão preciosas que é o Evangelho, né? A graça de Deus. E é interessante, eu estava estudando sobre essa questão do Natal, e tem um escritor que eu gosto muito, que ele define de uma forma muito bela sobre o Natal. Ele fala sobre as chaves e a visão do Natal, que é o Timothy Keller. Ele vai qualificar algumas questões que nós lemos aí. Ele vai falar que o Natal é uma revelação teológica, não só emocional. Daí ele define, não é apenas um apelo sentimental. Essa questão que o senhor leu, ler esse texto não é sentimental. Não é se emocionar por se emocionar. Não é uma história bonitinha. É a revelação de Deus. Glória a Deus. Né? Ele vai dizer que não é apenas um apelo sentimental, mas uma confissão de que o mundo precisa de salvação e que Deus tornou a iniciativa de descer até nós. Foi Billy Graham que disse: o grande feito da humanidade não foi o homem ter colocado os pés na lua, mas foi Deus se tornar filho e colocar os pés na terra. É alguma coisa assim? É uma coisa assim. Se a Ângela puder encontrar, por favor, essa frase de Billy Graham. Então, de Billy. Ele trabalha dessa chave. Licença, como é a frase? O grande feito não foi o homem ter pisado na lua, mas sim Deus ter se humanizado e ter pisado na terra. Você quer um cafezinho? Eu quero, pastor. Então ele define essa questão, que essa é a revelação teológica. Por que a revelação teológica que ele coloca e não só emocional? Porque é o João, o Evangelho de João se cumprindo, o verbo se fez carne. Então, porque até então, pastor, não tinha uma visão clara de Deus. Não tem como você olhar para Deus no Antigo Testamento e ter uma visão clara de Deus. Hoje nós temos uma visão clara de Deus. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Posso ler esse texto? Pode. Ele é empolgante, né? João é aleluiado. Eu estava lendo um estudioso, ele diz que esse capítulo 1 tinha que ser escrito com letras douradas. Glória a Deus. Com caneta de ouro, né? Glória a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Então você vê que essa revelação teológica é a visão clara de Deus, né? Ao ponto de, a partir desse momento histórico e verdadeiro, nós podemos chamar Deus de Pai. Né? A única religião que tem um Deus de Pai, que os seus filhos somos filhos, é o Evangelho. Né? E outra coisa também, o Timóteo Keller coloca, ele diz que Deus veio pessoalmente. Na encarnação, Deus não mudou uma mensagem. Ele veio, assumiu a nossa fragilidade, entrou em nossa história para nos resgatar. Então, você olha para tudo isso e você vê a beleza do Natal. E nós, como cristãos, nós temos, irmãos, que resgatar o Natal. Porque aquilo, mais uma vez, talvez fique até meio taxativo dizer, o diabo, ele tem pegado as coisas de Deus, criadas por Deus, e tem usado para trazer uma outra visão, uma visão totalmente errada, para diminuir aquilo que Deus criou, ou aquilo que Deus fez. Nós temos que levantar essa bandeira. Essa época de Natal é a melhor maneira para a pregação do Evangelho. Talvez você vai se reunir hoje, ou vai se reunir esse período com a sua família, e no momento que todo mundo está ali na mesa, que vai ter uma palavra, é o momento agora de você falar do Evangelho. É o momento de você agora ter um momento, antes de comer eu quero fazer dar uma palavra, fazer uma oração. E você falar de fato o que significa o Natal. Porque talvez tem pessoas ali na sua família que estão necessitando dessa palavra. Está necessitando de um norte para a vida dela. Em tanto esse mundo de correria, esse mundo que Satanás tem falado tantas coisas, agora é a hora que está todo mundo perante a mesa, nada melhor do que estar perante a mesa e você trazer uma palavra de esperança, palavra de salvação. E quem é o Natal? O Natal é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o Emanuel, Deus conosco. Você está me fazendo lembrar da cantata. Natal, 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 Natal. Pois não, Ângela, achou a frase? Encontrei. O que você está rindo, Ângela, da minha cantoria? Não, porque o senhor já escutou essa canção gravada pelo cantor Gessé? Ixi. Já ouviu? Não, eu já ouvi quando era criança na Igreja Batista, o coral cantando, muito antes do Gessé. Se ele estivesse vivo agora, ele teria muita tristeza de ver sua interpretação. Mas é linda essa canção. A frase é a seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Billy Graham. Billy Graham. Pode repetir? O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Glória a Jesus. É forte. É forte. Gosto muito da definição do apóstolo João, quando ele escreve a igreja em Filipos, na região da Macedônia, e ele vai falar do exemplo de Cristo na humilhação.
que ele está também aqui, está inserida a questão de Natal, do nascimento de Jesus. Ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, aleluia! Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí, antes de você comentar, lá vem o escritor aos Hebreus e ele vai dizer no capítulo 1 a revelação de Jesus. Ele vai dizer: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quando herdou o mais excelente nome do que eles. Ele é Jesus, o Messias, o soberano, o Criador de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, baseado no que João disse: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele. E esse é o Natal. Esse é o Natal. Esse é o Natal. E eu acho fantástico, pastor, porque muitas pessoas não têm esse entendimento. Muitas pessoas não têm essa definição do Natal. Não conseguem enxergar isso. Mas por quê? Porque o sistema do mundo tem tirado o verdadeiro significado do Natal. Verdade. Né? Então, o diabo pega essa verdade tão tremenda, essa verdade tão absoluta, essa verdade que nós ouvimos aqui, a frase do Billy Graham, e o diabo tem tentado desfigurar, distorcer o verdadeiro significado do Natal, né? Por isso, pastor Tiago, se há um internauta entre nós que nessa manhã está de repente está aí do outro lado nos ouvindo e pensando: puxa, eu não ganhei nenhum presente físico, material, não fique triste. Não fique triste. Porque o maior presente, o presente dos presentes já foi dado por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já te deu o maior presente, o seu Filho. Seu Filho que se humanizou, se tornou homem, habitou entre nós durante um período de 33 anos. Ele se tornou carne, habitou entre nós, teve uma vida perfeita e irrepreensível, fez uma obra tremenda, grandiosa, morreu na cruz por você e por mim. Era você que deveríamos estar lá, porque nós somos culpados, nós éramos culpados, porque fomos justificados, e através da sua morte, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele se entregou, ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia o inferno não o deteve, o pecado não o deteve, porque ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, não se achou dolo nele, nada conseguiu detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Este é o sentido do Natal: o nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Ele passou 40 dias aqui instruindo, fortalecendo os discípulos amados, e após os 40 dias ele foi exaltado, ascendeu aos céus. Os olhos daquelas pessoas que estavam ouvindo viram ele subir, e ele subiu. E os anjos apareceram e já fizeram uma profecia pós-ascensão. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Como é que se fala ele voltará em inglês? Quem sabe? Fala aí, Ângela, você que é poligrota, ele voltará em inglês? Sei lá, pode ser... The King, the Power. Não.
He's back, he's will back, mas alguma coisa assim. Ele voltará. O fato que ele voltará. Só falta isso. Tudo já foi cumprido. Ele cumpriu. Tudo ele já fez. O verdadeiro Natal. Agora, eu preciso o quê? Crer no nascimento virginal, na humanização, recebê-lo, a todos quanto receberam, receber o Natal nascendo dentro da minha vida, para que depois eu possa vê-lo arrebatando a igreja. E tudo isso, pastor, é importante porque essa mensagem do Natal é uma mensagem de esperança para a humanidade. A esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. E como antes do nascimento de Jesus, o mundo estava em escuridão, o mundo não tinha uma visão correta de Deus, né? Não tinha como olhar para Deus de uma forma clara como hoje nós podemos olhar, palpável como nós podemos sentir. E é a mensagem da esperança. Até falei há um tempinho atrás que você tem um privilégio de estar reunido com a sua família no Natal ou véspera, ou já alguns já começa na véspera, no dia 20, na quarta-feira, e já faz a ceia, comemoração do Natal, a família reunida, e toda a família, antes de participar da ceia, tem um momento de alguém falar alguma coisa, né? Então, meu irmão, use esse momento, porque você tem que estar feliz demais por esse momento. Se você não ganhou o presente, como o pastor Vanderlei falou, você já tem o maior presente do mundo. Você tem salvação, você tem o dono da sua vida. Além de você ter a salvação, ele tem uma promessa que ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias da nossa vida a gente comemora o Natal, porque você acordar e você ter a certeza e a convicção que Jesus está com você, que é o maior presente que esse. Glória a Deus. E uma coisa interessante também, eu estava aqui pensando com os meus botões, né? Não é idolatrar, tem uma pergunta do internauta. Não é idolatrar, mas qual a importância de José e Maria dentro desse contexto de Natal? A importância é, primeiramente, a soberania de Deus de escolher Maria para ser a mãe do Senhor Jesus. E Maria entende o seu papel, a sua função. Eu entendo que Maria era uma mulher cheia da graça de Deus. Virtuosa, né? Maria foi obediente, cuidou do Salvador, amamentou, né? O Salvador. E Maria foi uma mulher de muita graça, pastor. José levando para ser instruído nas sinagogas, porque Jesus cresce pautado nos ensinamentos. Tem uma crise existencial em José, quando Maria fala que ela está grávida, ele quer abandonar. É normal. Principalmente você fala assim, eu estou grávida de um anjo, né? Qual é o nome desse anjo aí? Né? Uma humanidade natural que qualquer homem... Agora, o cara tem que ser homem de Deus também, porque... Ele era um homem de Deus, porque imagina aí, veja, pastor. Ele não quer expor Maria. Ele não quer expor Maria. Quando ele decide não caminhar mais junto, que ele deve ter... sei não. Coçar na cabeça. Não sei não. Até mesmo a vizinhança, né? Pai, como Maria está grávida e não casou, né? Aí tem a intervenção angelical ali, Deus enviando um mensageiro para que ele possa ter, acho que foi um sonho que ele tem, né, para que não abandonasse a vida de Maria, cresce na história que Maria estava contando, porque é meio complicado, né? Porém, ele crê, ele acredita e ele está ali junto. Então a importância desse homem e lembrar também que Maria não ficou virgem para sempre. Jesus teve outros irmãos e irmãs. Tiago é um dos irmãos do Senhor Jesus que escreve a epístola, né? Mas ela foi uma mulher assim que creu, acreditou, aceitou o propósito de Deus, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. E que não era um papel tão fácil, né, pastor? Até porque a idade dela. O pessoal fala que é entre 15 e 16 anos quando acontece isso, né? Então, você vê que não é um papel tão simples, né? E mais uma vez a promessa se cumprindo na Escritura, né? A promessa lá de Gênesis 3,15 se cumpre agora na vida de Maria, né? Por meio da mulher que
entrou o pecado no mundo e por meio da mulher entra o Salvador do mundo também, né? A semente lá agora é colocada pela uma forma tão milagrosa. Essa semente é colocada lá. Tinha um professor que chamava essa semente do esperma do Espírito Santo, né? É colocado lá no ventre de Maria e de uma forma tão graciosa nasce o Salvador do mundo, né? E você vê Maria fazendo a função dela de uma forma tão obediente a Deus, né? A Maria e José também, né? Por mais que ele tenta sair fora, né? Para preservar tudo e aquela confusão toda, né? Mas você vê também um homem muito temente a Deus levando o seu filho, o Jesus, né? E você vê a ação da soberania de Deus na vida desse casal aí que teve esse privilégio e essa missão tão difícil naquele tempo, né? Eu gosto muito que o Dr. Lucas é detalhista também e ele vai relatar o Cântico de Maria. E esse Cântico de Maria... Magnificat. Exatamente. Ela vai dizer, então, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, ao Quírios. Sim. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, benditosa, abençoada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Deus derrubou os seus tronos e os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a casa. Aí vai nascer João o Batista, que também tem o seu significado e a sua importância dentro desse contexto também. E o Natal, o significado do Natal é Jesus, né? É você olhar para Jesus e ver os evangelhos, né, pastor? Principalmente nos primeiros capítulos narra essa obra tão grandiosa da salvação, né? E nós, como cristãos, nós temos que valorizar sim, né? Nós temos que levantar a bandeira, levantar essa data, não deixar que Satanás roube essa data nossa, né? É como exemplo, né? A gente coloca dia 31 de outubro, Reforma Protestante, né? Daí vem o Satanás e coloca lá o Halloween, né? Por que essa data, né? E você vê que em todo momento Satanás tenta roubar, Satanás tenta pegar os feitos de Deus e apagar ou diminuir ou colocar outra coisa, né? Outra data, outro significado. Então nós temos esse privilégio de ter o Salvador do mundo e de entender isso, né? Agora nós precisamos também, o Natal é o Natal de esperança. É o Natal que nós temos que propagar para outras pessoas, né? As boas novas. As boas novas, a salvação, a alegria, né? E isso é importante para nós vivermos essa realidade, né? Eu coloquei aqui também, pastor. O Timothy Keller, ele fala sobre a esperança e graça e salvação. O Natal significa isso. E ele também diz que aqui ele fala que o Natal também é um convite ao relacionamento. O convite de Natal é para um relacionamento restaurado com Deus, aonde ele se aproxima para nos tornar novos, não para que nos tornemos dignos antes, mas para que nós possamos tornar pessoas novas, nova criatura, um relacionamento íntimo com Jesus, né? Então o Natal nos aproxima de Cristo, nos aproxima de Deus e nos faz de fato reconhecer que sem o Natal nós não seríamos nada sem ele, né? Verdade. Muito bom, meu pastor. Chegamos ao final da nossa programação. Mais algo a considerar dentro desse assunto para fecharmos? Considerar que você manda aqui. Quem manda aqui é a Ângela.
Não mando nem em mim. Considerar que no meio de tantas informações que você recebe, tantas informações falsas, e todo ano é essa questão, monta árvore, não monta árvore, né? É diabo, é do paganismo, mas nós temos aqui, trouxe aqui para vocês falando que a árvore é um símbolo da Reforma Protestante, é uma alusão à graça de Deus, a Jesus, que é a nossa maior estrela, né? Então deixa que o pessoal fale, sempre vai existir isso, mas lembrar que o Natal é a vida com Jesus, é o detentor da vida. Ele se fez gente, ele habitou entre nós, e nós temos o privilégio de olhar para ele e desejar essa glória amá-lo e valorizar essa data tão significativa para o cristianismo, que é o nascimento do nosso Messias, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Glória a Deus, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, ele é a nossa maior estrela. Gostei dessa frase, bacana isso. A nossa estrela não é um influencer cheio de seguidores, não é um cantor, não é um homem. A nossa estrela é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele deve brilhar sempre. Emanuel, Deus diz conosco. Aquele famoso hino, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Canta aí, Ângelo. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui. Esse é o verdadeiro cântico natalino, né? Te adoramos, ó Senhor. Te louvamos. Te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu poder, teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ei, coisa boa. Agora vamos subir a serra e almoçar na casa de Papito. O senhor queria a frase em inglês? O correto seria He will come back. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará e para o céu me levará. O meu ritmo é bem parecido com a harmonia da Ângela, bem quase igual. O céu é de Jesus. Amém. Dona Ângela, amanhã pela manhã, aqui na Mandaclim Online, o que nós teremos, minha amiga? Nós teremos às 8 devocional. Será online o devocional, né? E às 10, MandaCast. E para as pessoas que desejarem conhecer a Casa de Oração para Todos os Povos, qual o endereço da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui? Avenida Ultramarino, 616, na Lausanne Paulista. Lembrando que hoje, dia 25, não temos, né, o culto da quinta-feira, o seu feriado. A gente antecipou para terça-feira, então já teve terça-feira o nosso culto, a nossa reunião, e foi sobre um estudo sobre o Natal. Então, não temos, mas semana que vem vocês podem estar conosco para o culto de passagem de ano, né? Então... E está chegando os 12 dias de clamor para... 12 meses de bênção. E será abençoadíssimo, porque o ano começa com a letra J e termina com a letra D. Jesus e Deus. Uou. Grande é a revelação. Espírito Santo nos guiando. Off the king, the power, the best. Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Sherum Yerushalai. Coisa boa, hein? Bom servir esse rei. Então vamos subir a serra? Vamos todos para a casa de Papito hoje. Você vai também, Nanange, na casa de Papito? Não. Subir a serra. Não, eu não estou nesse patamar, não. Eu também não fui convidado, mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Aí o senhor vai estar buscando problema? Como é que vai para uma casa sem ter sido convidado? Nós vamos com ti. Não. Ele tem
né? Carta branca aí pro negócio, Então, entendeu? aí, vamos entrar com ele. mas- Você nunca foi numa festa de penetra? Não, isso aí era no meu tempo de adolescente. A gente tinha essa coisa de... A gente tinha um grupo, né? De jovens, cada um de uma igreja diferente. E todo final de semana a gente tinha um BL para ir, né? Um Boca Livre. Era na época que não existia senha, né? Casamento da minha prima, o aniversário da minha sobrinha. Tinha nome. O casamento, Lista de nomes. o casamento da minha vizinha. Aí a gente entrava lá na festa, comia, não sabia às vezes nem quem era direito a pessoa, Mas estava lá. Eu já fiz isso quando era garoto. Mas é quando eu era adolescente, 15 Mas anos. o pastor Vanderlei 16. tem um texto pra isso. Qual? E vai falar assim, pastor Joel, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o pastor Te Joel. convém? Aí o pastor Joel vai dar pra ele o texto que tá lá em 1 Coríntios. Quem tem fome, come em casa. É verdade. Você sabe que uma vez eu fui numa festa com um amigo de Penetra, aí chegamos lá, alguém nos abordou e perguntou, vocês estão aqui, aniversário de 15 anos, né? Estamos aí a pessoa respondeu, mas é aniversário de casamento aqui hoje. E... Não é 15 anos de casado, não, é bodas de ouro. Meu Deus. Não, essa eu não passei por isso, não, mas. Pode Depois começou. aqui, vem comemorar. Depois que começou esse negócio de senha, aí a gente perdeu os Tá BL, certo. né? Os Boca Livre. Queridos, desejamos que todos vocês fiquem com Deus, tenham todos uma quinta-feira guardada, protegida e abençoada. Emanuel, Deus conosco, verdadeiro sentido do Natal, como aprendemos nessa manhã. E se Deus assim permitir, no próximo programa estaremos de volta, Sim, senhor. né? O ano novo. Então tá certo. A paz do Senhor Jesus a todos.